coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Muito obrigado. Então vamos estudar um pouquinho. Alguns assuntos talvez sejam novidades para algumas pessoas. Então tem uma expressão que diz: aqui se faz, aqui se paga. Ela pode ser interpretada de várias formas. Uns pensam que seja castigo de Deus. Pensamento totalmente equivocado, porque Deus não castiga ninguém. Deus é amor absoluto. E a ideia de que Deus castiga, isso vem dos tempos até muito antigos. Próprios vikings pensavam que Deus castigava, que Deus que estava mandando aquela desgraça para o povo. Deus não faz isso. Deus é amor total. Mas mesmo após, com o início do cristianismo, alguns países ainda, alguns povos ainda tinham no subconsciente pensando que era castigo de Deus. Então isso não é verdade. Nós somos regidos, o fato é que nós somos regidos por algumas leis. A lei da vida, lei da mente, lei do espírito, lei da matéria, né? Então são leis que nos regem e que as pessoas precisam entender melhor as leis, compreendendo as leis. Então a lei da vida, o princípio da vida é evoluir, crescer. Então, para que entenda melhor o que é a lei da vida, jogue uma semente na terra, a vida faz com que aquela semente germine e cresça. Esse é o princípio básico da vida. E sobre a lei da mente, o karma, a lei do karma, tem vários nomes. A própria lei do karma tem um nome, na verdade faz parte da lei mental. O karma faz parte das leis mentais. Então o karma é ação e reação, a lei da ação e reação, a lei da causalidade, quem planta colhe, todas essas leis é uma única lei. É a lei do karma ou lei da causa e efeito. E ela é importante para nós, muito importante, porque ela rege a nossa vida. Tanto que o destino de uma pessoa, quando ela vem para a Terra, 50% depende dos karmas de vidas passadas. Então, se ela fez karmas bons, porque karma existe positivo e negativo, se ela fez karmas bons, então ela vai colher coisas boas aqui, vai ter mais sorte, vai nascer num lugar bom. Então tudo isso, a própria saúde, a saúde dela, tudo isso vai influenciar no destino da pessoa. Mas se ela plantou coisa ruim, então a tendência é colher coisa ruim. Por isso que a lei da causalidade, quem planta colhe, quem dá recebe, é a mesma lei, tá? Então, dizer que aqui se faz, aqui se paga, muitas vezes não se paga também. Por quê? Porque falar pagar é como se Deus estivesse castigando. Não é, Deus não está cobrando isso de ninguém. E também se estiver dizendo que aqui faz, aqui colhe, às vezes também não é verdade, porque há espíritos que colhem lá no mundo espiritual. No mundo espiritual é chamado pelos espíritas de umbral, pelos cristãos de purgatório, e ali é onde as pessoas ficam passando sofrimento. Na verdade, purgatório vem de purgar. E purgar, sinônimo de purgar, é livrar-se das impurezas, é depurar, é purificar, é limpar. Então, o purgatório também não foi criado por Deus. Deus não criou o purgatório. O que Deus criou é Gênesis capítulo 1. Deus criou tudo bom e achou bom. E não está escrito que Deus criou o inferno, que criou o purgatório e achou bom. Não tem, isso não existe no Gênesis capítulo 1. Por esse fato é que a colheita às vezes pode ocorrer no mundo espiritual. E nesse caso é o chamado purgatório ou umbral. Muitos pensam que tenha sido criado por Deus, conforme disseram, mas não é. Agora, Deus não iria criar um purgatório e para mandar os seus filhos lá. Isso é absurdo. Porque, veja bem, vamos entender, é que a definição de Deus, uma parte, é o que Cristo falou. Então ele disse,
para que vós torneis vosso filho do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol para os maus e para os bons, e faz chover para o justo e para os injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Se ele faz nascer o sol para os bons e maus, e faz nascer também, faz chover para o justo e para o injusto, ele não está olhando quem é justo e quem não é. Concorda? Ele não está julgando, você é justo, você merece, você não é injusto. Ele não está fazendo isso, ele manda para todo mundo, porque ele não fica julgando ninguém. Deus não julga e não condena. Então fazer chover para bons e maus significa exatamente isso. Por isso que aqueles que estão lá no purgatório, então quem que foi para lá? Por si só, é o que está na Sutra Sagrada, Palavras do Anjo. Aquele que se purificou, ingressa um mundo mais adequado, mais elevado. Mas aquele que não se purificou, ele padece naquele local. Então quem que mandou? É pela lei da semelhança. A lei da mente também abrange a lei da semelhança. Então naquele local estão as pessoas que têm a mesma índole, o mesmo karma, e automaticamente os semelhantes se atraem. É nesse sentido, ok? Então, mas se um ente querido se encontra nesse lugar, nesse purgatório, sofrendo, gemendo, o que é preciso fazer? Nesse ambiente tem espíritos por N motivos. Tem aqueles que não sabem onde está, tem aqueles que morreram e não sabem que morreram, tem aqueles que ainda padecem da doença que o levou à morte, tem aqueles que ainda estão lá por uma série de culpa, autopunição, por ter feito muita coisa errada na Terra. Ou seja, aqueles filmes que vocês devem ter assistido, Amor Além da Vida e o Nosso Lar, mostra a parte do purgatório, o espírito lá gemendo, sofrendo. O próprio No Nosso Lar, no caso, mostra o André Luiz andando com dificuldades, se arrastando e naquele lugar escuro, muito escuro. Por isso que diz que é um espírito sem luz. E no momento que ele chamou Deus, oh meu Deus, né? Chamou por Deus, vieram 3 homens de branco que o resgatou daquele local e levou para um lugar mais iluminado. Mas por que aconteceu isso? Não foi somente porque ele chamou Deus. Porque ali também tem muitas pessoas que estão chamando Deus, mas não foram resgatados. Mas, então Deus está julgando? Não, não está julgando. É pelo karma que ele está colhendo. Por quê? Porque quando ele estava vivo, como médico lá no Rio de Janeiro, que é um caso real, é uma história real, ele atendeu pessoas pobres que não tinham dinheiro, mais de 500 pessoas pobres, então ele ajudou, ele salvou mais de 500 pessoas. E com isso ele criou um karma bom de colher, por isso que ele teve merecimento também de ser conduzido para um lugar mais iluminado. Então nós somos regidos por essa lei da causa e efeito. Quem planta colhe, quem dá recebe. E aí é que está a diferença de muitas pessoas não terem sorte na vida, porque não fazem nada, não pensam nada em benefício do próximo. Então não tem colheita, né? Não tem colheita. Às vezes nós vemos pessoas assim, cenas lamentáveis, como de um caminhão de bebida que tomba na estrada. E as pessoas normalmente vão lá correndo para pegar mercadoria, não para socorrer o motorista. Então só pensa em tirar, E olha a situação que eles vivem. Também não tem uma situação boa, porque não colhe nada por benefício do outro. Só pensa em extrair, tirar e levar vantagem. Então, a balança do karma está pesando para o lado negativo. Então, a sorte não sorri para essas pessoas. Então, vamos entrar um pouco mais sobre aquilo que é importante para todos nós, né? Então, o mestre diz, o espírito que está em ilusão profunda sofre muito. Então, na verdade, da vida volume 21, para que tenha uma ideia eu acho um exemplo muito bom esse fato que aconteceu no Japão. Uma senhora chamada Watanabe, ela era médium e estava incorporando somente os parentes dela. Mas de repente ela começou a rolar no chão e começou a gritar, ai que dor, que dor. E colocava a mão no rosto e dizia que não tinha nariz, não tinha boca. Aí o mestre falou, você
é espírito, né? Você é espírito. E foi dizendo, você não tem mais corpo carnal, mas ele não entendia nada. A dor não existe, você não tem corpo carnal, ele não entendeu nada. Então ele pegou a Sutra Sagrada e começou a ler para esse espírito. E aí, antes de terminar a leitura da Sutra, ele disse, agora sim, agora eu estou com o nariz, estou com a boca, voltaram. Né? E aí, então, ele conversando, ele disse o seguinte, ele era um prisioneiro, ele era um presidiário, e com o terremoto, o presídio se incendiou, e ele foi uma das vítimas, uma das pessoas que morreu nesse incêndio. Por isso, o fato é que ele estava padecendo nesse lugar por ter feito tantas coisas erradas, tanto assim que estava preso. E normalmente dizem que a prisão, pessoas que são presas no Japão, é porque realmente aprontaram alguma coisa. Então ele se curou quando? Não foi com a enfermeira, nada disso. Foi quando o mestre leu a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. E a verdade liberta, disse Jesus Cristo. E a Sutra Sagrada contém as palavras da verdade em linguagem atual, de modo que seja compreensível para quem lê e também para os antepassados que estão ouvindo, ou então, nesse caso, não era antepassado, mas ele se iluminou. Nos anos 70, eu lembro que havia uma senhora do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ela era presidente de uma associação local da Seichonoye, e sonhou com o pai. E um sonho muito nítido, esse não era um sonho do inconsciente, de frustrações do inconsciente. O sonho tem vários tipos de sonho, mas era um sonho espiritual, ou seja, realmente ela estava com o pai, e o pai do lado dizendo, filha, vem por aqui, no lugar muito, exatamente conforme nós dissemos. Lugar tenebroso, escuro, e pessoas gemendo, gritando de dor, chorando. E o pai, segurando a mão dela, disse, vem por aqui, filha, por aqui. Aí chegaram no lugar bonito, verdejante. Aí o pai disse para ela, filha, aquele lugar que nós passamos é o lugar que eu estava antes. Mas quando você começou a ler aquele livrinho para mim, eu vim parar nesse lugar. Mas quando você for deixar o corpo carnal, você não vai passar por aquele lugar. Você já vem direto para cá, porque você já conheceu a verdade. Então, é importante que as pessoas saibam também que nesse ambiente estão muitas crianças que foram abortadas propositadamente, aborto provocado. Mas alguém pode perguntar, mas como que Deus permite que faça isso com a criança? Deus não manda ninguém para esse local. Então o que acontece é que, de acordo também com o karma de cada um, de acordo com o estado emocional de cada um, pessoa que está com ódio, muitas crianças ficam magoadas, ressentidas, porque foram arrancadas da escola da vida, do útero da mãe, e ficam magoadas, chateadas. E isso também influi para os irmãos que estão na Terra, e não vai dar para entrar em muitos detalhes, mas muitas crianças adolescentes também, que param o estudo, trocam a noite pelo dia, quer comer muito doce, e muitas vezes são agressivos, sentem frios, pés gelados, é porque é a influência do irmão que está no mundo espiritual. E até muitos aderem à droga, se tornam drogados por causa desse detalhe. Por esse fato aqui, se alguém sabe de alguém nessa situação, é bom que leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, e ali tem uma descrição pormenorizada, bem completa de todos os sintomas, tudo que acontece com as crianças que foram abortadas. E temos que salvar também essas crianças. Muitas vezes são um irmão de um, irmão do outro, né? Por esse fato é que é importante não esquecer dessas pessoas. Como libertá-los desse sofrimento? Exatamente, a verdade libertará, disse Jesus Cristo. Mas onde está a verdade? Alguém poderia perguntar. Estão nas escrituras sagradas, na Bíblia, nas escrituras budistas, nas escrituras shintoístas, nas escrituras indianas, né, do hinduísmo. Mas nem todos conseguem ler o conteúdo delas por causa da linguagem muito antiga, não é verdade? Se vocês pegarem a carta do Pero Vaz Caminha, vocês conseguem ler na íntegra como se estivessem lendo o jornal? Claro que não. Muitas palavras nós vamos parar porque não são mais usadas, caíram em desuso. E a própria construção da frase são diferentes. Ou seja,
aqui na Terra tudo se transforma, até o linguajar, não é somente na língua portuguesa, todos os idiomas do mundo sofrem essas transformações. Por esse fato que a própria Bíblia é muito antiga, então tem linguagem de de mais de 2.000 anos na Bíblia, não é? Então nas outras escrituras, Vedas, Upanishads, também 5.000, 7.000, então não dá para entender na íntegra tudo que estão, as verdades que estão ali inseridas. Por isso que o mestre foi escolhido para receber a inspiração divina. Não é que ele foi escolhido no Japão, na verdade ele não precisava reencarnar pela alta espiritualidade dele. Da mesma forma que muitos iluminados, Buda, Jesus Cristo, o mestre Masatani Gochi e outros, né, Yogananda, eles vieram porque tinham uma missão a cumprir, mas vieram para ajudar as pessoas. Por esse fato também que, voltando àquele assunto do mundo espiritual, algumas doenças, diz o mestre, como doenças que atingem os nervos, alguns câncer, e que a medicina não consegue curar porque são de causas espirituais. Então, no meu livro Ilumina Seu Caminho, consta o caso de uma senhora que teve paralisia facial, inclusive ela trabalhava comigo, teve paralisia facial, e então, quando ela apareceu na minha sala com aquela paralisia, eu falei, a senhora não fez aquilo que eu falei. A senhora não foi visitar os túmulos dos seus antepassados. Isso é influência do antepassado que está sofrendo, está precisando de ajuda, está precisando de uma atenção. Vai lá. E ela foi até a cidade de Guararapes e ficou curada. Por isso o fato que é importante não ignorar essa parte do lado espiritual. Em 1962, minha mãe conversando com uma vizinha, e essa vizinha falou, Dona Teresa, eu fui no médico, ele disse que eu estou com câncer. Aí minha mãe perguntou, tem alguém na sua família que morreu de câncer? Ela falou, tem, meu irmão morreu de câncer. E ele aparece nos meus sonhos todos os dias, com uma voz triste, lamentando. Aí minha mãe falou, então precisa iluminar o seu irmão. Só que naquele tempo, em 1962, não havia Sutra Sagrada em caderninho pequeno como existe hoje. Mas tinha um livro, A Verdade da Vida, volume 1, que tradução muito falha, porque ela foi traduzida do inglês para o português, mas no final desse livro tinha a Sutra Sagrada. E ela emprestou o livro e falou, você vai ler daqui até aqui, todos os dias para o seu irmão. Se você quiser acender uma vela, por ser hábito costume da sua família, pode acender. Se você colocar uma água, é bom, porque pode ser que seu irmão esteja com sede. E ela leu. E quando estava mais ou menos no 8º dia, lendo a Sutra Sagrada para o irmão não apareceu mais nos sonhos. E ela começou a sentir-se melhor. Voltou para o médico falou, seu câncer desapareceu. Então, na realidade, o que aconteceu? É aquilo que está escrito na Sutra Sagrada. Existem espíritos que não têm coração e sofrem de doenças cardíacas, que não têm estômago e sofrem de doenças gástricas. Se um desses espíritos influenciar alguém, geralmente, não diga sempre, mas geralmente influencia os parentes, os descendentes, pedindo socorro. Não é que eles atrapalham, eles estão desesperados pedindo socorro. É preciso entender o que está passando, do que criticar pensando, mas por que o antepassado dá problema? Eles não dão problema, eles estão pedindo socorro pelo desespero, pela agonia, o sofrimento é muito intenso, por isso que estão pedindo socorro. Então, nessa hora nós temos que pensar e ajudá-los e dar aquela atenção. Aliás, quem dá devida atenção aos meus antepassados, quando falo da atenção, é visitar os túmulos, os jazigos deles, essa parte física, cuidados de onde eles foram enterrados. E alguém pode dizer, mas foi enterrado lá e acabou, é só corpo carnal. Mas nem todos os espíritos entendem isso. Conforme eu disse, tem espírito que nem sabe que morreu. Aqueles espíritos que foram muito apegados, muito materialistas, que foram apegados ao corpo carnal, espíritos que só se reencarnaram 3 vezes, 2, 3 vezes, ainda tem muito apego ao corpo carnal. Eles ficam onde foi enterrado o corpo carnal, que eles tanto ficaram agarrados. Mas espíritos mais evoluídos, de cor azul, cor branca, não ficam em cemitérios, não ficam. Mas como saber a cor, não dá para saber. Então é importante você visitar todos os jazigos dos seus antepassados. Então, quando falam dar amor, atenção ao antepassado, tem a parte física, que é visitar os túmulos, deixar limpa a superfície, levar flores. E em casa, você
faz a parte doutrinária, lendo a Sutra Sagrada para eles. Okay? Então, com isso, a pessoa se beneficia de 3 P's. Paz na família. Começa a pairar uma paz e harmonia. Muita harmonia. Eu tenho vários relatos de pessoas que dizem que na família era uma guerra, gato e cachorro, era briga direta. E quando começaram a ler a Sutra Sagrada para os antepassados, acabou o problema, uma harmonia total. Paz, outro P, é um P de paz, outro P de proteção e um P de prosperidade. Então é muito comum acontecer isso. Tá bom? Não dá para contar exemplo de cada um, Renato, porque tem muita coisa para abordarmos ainda. Então, outro detalhe dessa parte de prosperidade, tem um exemplo que o saudoso pretor Saul Brandalize, que era supervisor da Regional Florianópolis, então ele me contou, até mandou uma mensagem dizendo que quando estive lá orientando o Seminário da Luz, estive em Florianópolis e também na cidade de Curitibano. Então ele mencionou que lá em Curitibanos, quando estive lá orientando o Seminário da Luz, no momento que eu estava autografando os livros, apareceu uma senhora e sorrindo assim, um lado e outro lado eu parado. Eu falei, a senhora está com paralisia facial. E a senhora deve estar com problema financeiro e precisa cuidar dos antepassados. E ela tentou desviar do assunto, aí o Saul, o pretor Saul ficou bravo, falou, escuta o que o professor está falando, é muito sério. Aí eu falei, aí ela ficou atenta. Falou, olha, é preciso cuidar bem das raízes. Quando se esquece, abandona, pode dar problema de paralisia facial, afetar, alguns estão com diabetes, alguns estão com a sola do pé ressecada, dura, e problemas financeiros. Aí ela se assustou e falou, mas era o caso dela? Aí o pretor Saul disse que ela vendia joias. E as pessoas olhavam o produto, esse é bonito, eu vou comprar, esse é bonito, eu vou comprar, mas não comprava. E ela estava passando um apuro muito grande. Então, como ela ficou atenta e se interessou, no sábado ela foi visitar o túmulo dos pais. Antes de chegar diante dos túmulos dos pais, do túmulo dos pais, ela parou, de repente, não sabe por quê. Olhou para o lado, o que ela viu? O jazigo dos avós, que estavam enterrados naquele lugar, e ela não sabia que estava enterrado lá. Aquela avó que ela adorava tanto, que amava tanto, aí ela começou a chorar, pedir perdão, me perdoe, vovó. E aí limpou a superfície, deixou flores e contou para o pretor Saul. O que ela vendeu em uma semana, ela não conseguiu vender em 4 meses. Então, isso mostra que os antepassados se iluminam e lá, estando bem iluminado, o caso do André Luiz, quem lembra do filme, quando ele saiu daquele lugar e quando ele estava padecendo, gemendo, e aquele lugar escuro, aí foi para o lugar iluminado, ele passou também a ter condições de ajudar as pessoas. É isso que acontece com os antepassados. E então, em gratidão às pessoas que o ajudaram a sair daquela situação, eles passam também a ajudar. Outro caso que aconteceu foi de um jovem adolescente, jovem, ainda 16, 17 anos, que morreu em Vitória, Espírito Santo. Ele apareceu em sonhos para uma tia evangélica. Aí ele falou para a tia, vai ter uma festa em Ibiúna, a senhora me inscreve para essa festa? E essa senhora trabalhava, ela era diarista, ou empregada doméstica mesmo, de uma preletora. Então ela contou os sonhos para a preletora. Ela falou, eu não entendi o sonho. A preletora falou, eu entendi o sonho. O que vai ter realmente não é a festa, é a festividade do Santuário Roso, que todos os anos no mês de abril são enviados registros espirituais das pessoas que faleceram e lá são feitas orações, missas durante um ano. E aí ela falou, mas como é que eu faço? Olha, eu vou te escrever, dá o nome do seu sobrinho e ela falou, esse papelzinho, que é esse daqui, esse é o registro espiritual. Para nós é uma simples cartolina, mas para eles é muito importante. Isso daqui para eles é igual você ter um celular com linha conectada Terra com o mundo espiritual. Então você daqui da Terra, é feita a oração lá em Ibiúna, onde são feitas 5 missas por dia. É a missa mais barata do mundo. 5 missas por dia.
Durante um ano, são 1.825 missas por apenas um valor super simbólico. E depois esse rapaz, ele apareceu em sonhos para a tia, agradecendo pelas orações, que agora estava no lugar mais iluminado. E teve outro caso, bom, não vai dar tempo de contar, mas também são relatos que mostram exatamente o benefício e a alegria que eles têm quando recebem esses devidos esclarecimentos. A verdade liberta, quando a verdade for transmitida a ele. A verdade é a verdade da vida, que está resumida em linguagem atual, que está na Sutra Sagrada. Então, esses detalhes são importantes. Se você cuidar bem do pé, vamos entender bem, se você cuidar bem do pé de laranja, adubando, aguando, jogando água na raiz, o que vai acontecer com a árvore? Vai ficar bonita, frondosa, e os frutos vão ficar doces, os ramos vão ficar verdejantes, bonitos. E assim também é a nossa linha, a nossa vida. Se você cuidar bem das suas raízes, que são os seus antepassados, os frutos vão ficar cada vez melhor. Okay? Então tem muitas pessoas com problemas financeiros, doenças, desarmonias, essas coisas a mais, mas se der, quando começam a dar a devida atenção, paira no ar, pairam-se muitas graças e graças, você passa a receber muitos benefícios. Por esse fato também, que eu lembro de um caso que aconteceu na sede central, aí estava para fazer a palestra e a apresentadora, eu falei para a apresentadora, né, e disse, olha, fala para os seus pais, dá um pouquinho mais de amor ao antepassado. Eles devem estar com uma coisa travada que não sai e não está fluindo. Fala para eles visitar os túmulos antepassados e todos os dias lerem a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade de manhã e Palavras do Anjo à noite. 3 meses depois eu voltei a fazer a palestra novamente lá na sede central, numa quinta-feira, e por coincidência era a mesma apresentadora que estava lá. Aí ela veio correndo e me disse, professor, meus pais pediram para agradecê-lo muito, porque eles fizeram o que o senhor falou. E o que aconteceu? Em menos de 10 dias depois que ele começaram a ler a Sutra Sagrada para os antepassados, ele recebeu uma carta pelo correio. E o que continha na carta? Um documento de uma empresa que meu pai havia trabalhado no ano de 1986, e era o que faltava para que o processo da aposentadoria dele se consolidasse e assim ele pudesse ter condições de receber a aposentadoria que realmente estava travada e não saía. Então, por esse fato aqui, é importante, conforme disse, só para mostrar, já que toquei no assunto, registro espiritual, esse daqui é individual. Então, nesse daqui, a pessoa coloca o nome por exemplo, do vovô, da vovó, nome completo de cada pessoa da família. E esse daqui é da família, então esse daqui é para abranger toda a família, você coloca o sobrenome da família. E também dos anjinhos, né, dos angelicais, das pessoas que tiveram aborto provocado ou espontâneo, preencher esse registro. Esses registros, normalmente, as orações, a festividade, normalmente é feita na segunda semana de abril. Então, providenciando isso, até um caso que eu lembrei agora de uma pessoa que uma escola que havia muita desarmonia, muita tristeza naquela escola, os alunos terminavam a aula, saíam correndo. Aí um pai de aluno lembrou que o nome daquela escola era de uma professora que ele conheceu. E essa professora foi assassinada dentro da escola por um pai de aluno que revoltado porque o filho foi reprovado e matou a professora. Aí ele sabia o nome da professora, fez um registro espiritual. E a mudança total, depois que foi providenciada, a mudança total do clima, do ambiente na escola. Os alunos não eram aqueles alunos que saíam correndo para ir para casa, ficavam na escola conversando, mais alegria. Por quê? Porque essa professora que foi dado o nome dela na escola, ela passou também a abençoar a escola, porque para ela era uma honra ter o nome dela na escola, então aquela escola é como se fosse um lar, um lugar onde ela teria que abençoar. Como ele já se encontrava mais iluminado com as orações que estava recebendo, então beneficiou a escola. Por esse fato que as pessoas que vocês conheceram, é importante, eu coloco o nome de pessoas que trabalharam comigo, que foram meus funcionários, que foram meus colegas da empresa onde eu trabalhei e me aposentei, e também todos os parentes
primeiramente antepassado vertical, depois os colaterais, que são os tios avós, ok? Muito obrigado. Professor, você sente que a comunicação com as famílias está difícil? Tem a sensação de que o que ensina não está conectado com as demandas do mundo atual? Você vê seus alunos, no futuro, atuando de maneira integral e autônoma na sociedade, realizando feitos em prol de um lugar mais harmonioso para se viver? Será mesmo que os jovens estão perdidos? A educação da vida enxerga além desse ser fenomênico que em nada parece se desenvolver em direção ao bem. Nós, os educadores da Seichonoye, propomos uma educação baseada no despertar dos talentos extraídos de dentro para fora, sendo que cada criança tem seu talento único, bastando que sejamos o leme desse pequeno barco em meio ao vasto oceano. Inicie 2024 da melhor maneira. Participe do 41º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 10 a 14 de janeiro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 5 dias em que o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz será estudado e vivido através de palestras, orações, oficinas e experiências transformadoras. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp 11 5014 22 53 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais @educadores.sni e pelo site sni.org.br/educadores. Educação da Vida, Caminho para a Paz. Nos encontramos em janeiro. Até lá! Muito obrigado! Então vamos à parte de perguntas e respostas. Não tem muitas perguntas e não tem nenhuma pergunta complicada não. Boa tarde, educadores. Tenho um filho de 5 anos e recentemente ele tem urinado na cama em alguns dias da semana e isso nunca aconteceu antes. Ele continuou com a rotina normal e nunca teve costume de consumir líquidos antes de dormir desde que era bebê. Não entendo por que isso começou a acontecer. Não se trata de beber líquido antes de dormir, porque a criança, mesmo que beba líquido e tenha vontade de urinar, ela vai acordar e vai pedir para a mamãe, papai, quero urinar, quero fazer xixi, ou então por si só levanta da cama e vai ao banheiro. Mas, na realidade, o que está acontecendo, a criança urinar, é porque ela capta os sentimentos que estão entre o sentimento que tem entre os pais, pai e mãe. Esses sentimentos, os dois sentimentos, do pai e da mãe, quando está em harmonia, a criança capta. Quando não está tudo em harmonia, ela também capta. E com isso, quando houver ainda ressentimentos, mágoa, alguma coisa assim, ela capta e passa a demonstrar, né? Papai, mamãe, vocês estão em desarmonia, não estão em harmonia, por isso que eu estou urinando na cama. Alguns pais se justificam dizendo, não, está tudo bem, nós estamos bem, não estamos brigando, mas às vezes é só da boca para fora, às vezes é só uma aparência externa, porque dentro existe uma insatisfação de um com o outro. E muitas vezes o casal não percebe, mas o sentimento de tolerar, ou o sentimento de ser condescendente, ou então aquele sentimento de eu não vou falar para não sair briga. Quando a pessoa reprime, segura isso, a criança capta tudo isso. Por esse fato é que é importante que haja uma harmonia total entre os pais, né, para que não ocorra esse tipo de problema. É muito comum quando, por exemplo, eu lembro, eu ainda não estava aposentado,
e tirei férias da empresa e fui para a Bahia, fiquei em 4 estados para ajudar a Seitione naqueles locais. Fui na Bahia, depois Maceió, Pernambuco, em Recife e depois em Fortaleza. Na Bahia estava um dia orientando as pessoas e apareceu uma senhora com um casal e uma menina que era filha do casal e dizendo, olha, nós estamos aqui porque nós fomos no médico e a nossa filha está doente. Aí eu falei, eu olhei bem para o rosto dela, falei, sua filha não está doente. Está sim, está doente. Não, não está. Está sim. Aí eu olhei para o marido e falei, nós não fomos no médico? Ele não falou que está doente? O marido falou, sim, tá. Eu falei, minha senhora, quem está doente não é a sua filha, é a senhora. Mas não tenho doença nenhuma. Tem sim. A senhora com essa cara, existe uma tristeza na família. Há quantos anos, olhando para o rosto da senhora, quantos anos que a senhora não sorri? Quantos anos que a senhora não ri? E realmente fazia muitos anos, uma cara fechada, carrancuda. Eu falei, por isso que ela tem essa doença. Na verdade, não era, ela não tem nada. Está captando a vibração que existe entre vocês, entre você e seu marido. E eu dei uma série de tarefas para ela e depois, alguns meses depois, voltei para a Bahia e ela falou, olha, professor, mostrou um caderno de 200 folhas e eu fiz tudo o que o senhor falou. Mas antes disso, ela falou assim, no outro ano, o senhor me orientou no passado. Eu falei, eu não. O senhor me orientou? Eu falei, não orientei não. Orientou sim. Eu falei, não, a senhora está confundindo com outro professor. Não sou eu não. Foi o senhor, tenho certeza absoluta. Ela disse, o senhor não esteve ano passado aqui no mês de abril? Eu falei, lembrei, sim. Lembrei por quê? Porque era um dia antes ou um dia depois do aniversário do meu filho. Então eu lembrei. Falei, aí ela disse, o senhor lembra que o senhor perguntou para uma mulher há quantos anos que ela não sorria? E o senhor lembra? Foi, sou eu. Mas o rosto dela mudou tanto que não tinha como reconhecê-la. Não tinha como. E no dia seguinte ela fez um relato diante de 400 pessoas e mencionou que a filha estava doente e eu havia dito que a filha não estava doente, que eram os pais, e ela mencionou o seguinte, que ela estava casada 10 anos e 10 anos que não sorria, mas antes de casar ela foi freira 9 anos. Então 9 anos que não sorria também, então era quase 20 anos. E por isso que quando ela começou a pôr em prática, ela falou, olha, o rosto dela mudou tanto, a filha ficou curada e ainda ela disse, meu marido mudou tanto, meu marido está tão bonzinho que ele me comprou um carro 0 quilômetro, olha lá aquele Brasília, naquele tempo o Brasília era o carro, né, carro da moda. E realmente eu falei, o marido gosta de ver a esposa sorridente, alegre, feliz, e não carrancuda. Por isso que a sua filha ficou curada, por isso que tudo mudou na sua vida. Então, existem certas coisas que às vezes o casal não percebe, mas um pouquinho de ressentimento fica, e isso projeta no filho. Então, se colocar em prática o que eu vou dizer, seu filho vai mudar totalmente, vai deixar de urinar na cama. Então, leia o livro Lições para o Cotidiano. Pratique a oração do perdão para o seu esposo, mesmo que você diga não tem nada, pratique oração do perdão para ele 30 vezes, 20 vezes por dia. Mínimo 20, melhor 30. Quanto mais fizer, melhor. E a todo momento, a todo instante, enquanto estiver caminhando, estiver cozinhando, vai agradecendo. Obrigado, 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 obrigado. Mesmo que não tenha vontade, comece a fazer. Depois você embala e vai ficar tão bom. E você nota o seguinte, depois de você praticar 2, 3 dias, observe, desde que você pratique esse agradecimento horas e horas, observe o rosto do seu marido como vai mudar. Olhe o olhar dele como vai mudar. Veja como ele vai ficar mais atencioso com você. Então você vai perceber que quem tinha que mudar era você. E você vai notar que seu filho também não vai mais urinar na cama. Quando houver um recíproco agradecer. Não é questão de ser tolerante, não é questão de ser condescendente, fingir que está tudo bom, quando na verdade falando claramente o que um está sentindo por outro, às vezes não é uma total harmonia, aquela alegria, né? E diariamente leia a Suta para os antepassados, e é bom até que leia na cabeceira dele, ok?
faça, na cabeceira dele, faça uns 15, 20 dias, mas antepassados é bom eternamente. Segunda pergunta. Olá, sou mãe de 2 meninas e uma de 10 anos, a outra de 15. A mais velha tinha uns 2 anos, por várias vezes eu a peguei olhando para o nada e sorrindo, ou fazendo careta, ou até mesmo acenando. Ficava com medo, mas não demos muita importância, pois depois de um tempo parou. Hoje ela é adolescente e está com depressão. Já me falaram que pode ser influência espiritual, já que ela aparentava ter essa sensibilidade na infância. Poderia me orientar, por favor? Bom, se já parou, tudo bem, mas acontece o seguinte. Criança, quando fica... Lembro do saudoso pretor Adelino Pita, que contou um caso de uma mulher cujo filho tinha 4, 5 anos e conversava com outro menino. E um dia a mãe perguntou, com quem você está conversando? É com meu irmão. É que a mãe tinha um aborto. Então o menino estava conversando com o irmão que foi abortado. E tem pessoas que têm clara evidência. E criança é comum olhar, por isso não há nada de anormal. Às vezes olha, conversa com uma pessoa que ela já conheceu, às vezes com a vovó, com o vovô, mas se já passou, à medida que a idade vai avançando, é natural que ele deixe de fazer isso. Agora, sobre a depressão, não tem nada a ver com isso não, tá bom? A depressão, às vezes ocorre essa depressão, antes vem uma ansiedade, na realidade a depressão começa com sentimento de culpa, de alguma coisa que ela fez, alguma coisa que ela falou para alguém, e ela ficou com aquele sentimento de culpa porque não era para ter falado, mas ela falou e a pessoa ficou ressentida, e a pessoa fica se culpando por isso, ou então alguma coisa que ela não fala para você ou não falou para o seu marido, mas que ela deixou de fazer, uma coisa que você pediu, ou então você pediu, ela não fez assim, ou fez de uma forma diferente e você não percebeu, alguma coisa assim que fez com que ela ficasse com sentimento de culpa, ou então uma discussão com a irmã, outra coisa, alguma coisinha que fez com que ela ficasse muito ressentida. O que você tem que fazer, na realidade, é o seguinte, quando ela estiver dormindo, pegue o livro Conquiste a Felicidade com Amor, na página 97 tem uma mentalização que diz o seguinte, eu sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva, eu sou espírito, sou eterno, sou imortal, eu não sou filha do pecado, eu sou filha de Deus, eu não sou fruto do pecado, eu sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz. Só que você vai substituir o pronome eu por você e diga na cabeça, quando ela estiver dormindo, quando ela adormecer, 20 minutos depois que ela adormecer, fale bem baixinho no ouvido dela. Você é filha de Deus, você é amável, você é harmoniosa, você é bondosa, você é compreensiva, você é vida perfeita de Deus. Deus é seu pai, Deus é sua mãe, você é filha de Deus, você é alegre, é feliz. Você não é pecadora, você é filha de Deus. Repete essa mentalização 5, 10 vezes, todos os dias. E é até bom ler a sutra na cabeceira dela. Se fizer ler essa mentalização e a sutra na cabeceira dela, veja que vai mudar totalmente, ok? Vai mudar, aquele sentimento de culpa vai desaparecer, porque ela vai entender o que é a verdade. Na sutra diz, assim como Deus é Espírito, você também é Espírito, assim como Deus é amor, você também é amor. Então ela vai compreendendo tudo isso. E você dizendo, você é filha de Deus, você é amável, você é harmoniosa. Isso tudo fará com que aquele pensamento de ela se ver como uma pessoa má, como uma pessoa que não agiu de forma correta, vai sendo apagado. Você é filha de Deus, você é filha de Deus. Consequentemente, desaparece essa ilusão e a depressão também desaparece, ok? Minha filha teve muita ligação com a avó desde criança e quando a avó faleceu ela sofreu muito. Porém ela nos conta que a avó aparece nos sonhos dela sempre que ela pensa fortemente na avó. Ou quando diz que está com muitas saudades durante o dia todo. Ela conta que a avó está sempre muito bonita, usa mesmo perfume, consegue até abraçá-la. Essa frequência de sonhos seria porque ela está precisando de oração? Poderia me orientar? Claro, não está precisando de oração, não está precisando de oração. Se ela precisasse de oração, a sua filha iria sonhar com a avó lá no cemitério, iria sonhar que a avó está dentro do caixão,
iria sonhar com a avó com um semblante pesado, triste, mas é o contrário. Ela vê a avó com roupa bonita, alegre, e fala com ela, abraça. Significa que ela está muito bem no mundo espiritual, muito bem. Inclusive, ela está sempre protegendo a neta, porque ela adora a avó e a avó adora a sua filha também. Então, na realidade, essa descrição da forma como ela vê a avó significa ela não está precisando de orações. Ela não está sofrendo no mundo espiritual. Está muito bem, muito bem. Ela era muito espiritualizada, ela tinha um coração muito bom, então ela foi exatamente de acordo com a espiritualidade dela, para um lugar muito bom, ok? Mas é bom ler assuntos antepassados, porque a sua mãe gosta muito da... A avó, não sei se é sua mãe, se é por parte do esposo, mas ela gosta muito da família. Muito bem. Quarta pergunta. Professor, nesse período de pandemia que estamos atravessando, com muitas pessoas falecendo sem ter direito a velório e missa de corpo presente, nem ao menos ser vestido adequadamente para ser enterrado, fico pensando como essas pessoas estão chegando no mundo espiritual. Se estão sofrendo, como ajudar essas almas? Bom, sofrem e muitas vezes padecem aqueles que nunca se interessaram nada pelo lado espiritual, nunca se interessaram nada pelos antepassados, foram muito materialistas. Essas pessoas realmente sofrem de acordo com o estado mental, de acordo com o estado espiritual de cada um. Mas aqueles que deram muito amor no antepassado, já primeiramente eles, na hora que deixaram o corpo carnal, foram recepcionados por esses antepassados a quem elas deram muito carinho. E outro detalhe, né? E essas pessoas que têm algum filho, filha ou parente que está fazendo registro espiritual para elas, elas também estão bem, porque estão recebendo 5 missas por dia na Seichonoye. Então, por dia, 5 por dia, não é por ano não. E são missas, são orações de gratidão aos antepassados, que são feitas na Academia de Biona, e cada oração não é oraçãozinha não, demora quase 1 hora cada oração, é um conjunto de orações. Por isso que quem planta colhe, quem confere o ferro, com quem confere o ferro será ferido, quem dá recebe, é a lei da causa e efeito. Então quem ajudou, quem procurou ser benevolente, tudo bem, recebe também, recebe ajuda também. Se você assistiu ao filme Nosso Lar, ou então leu o livro, lembra que no momento que o André Luiz estava lá no purgatório, no umbral, naquele lugar escuro, sofrendo, gritando, gemendo, escutava vozes, todo mundo que estava naquele ambiente, lugar escuro, sem luz nenhum, sofrendo muito, alguns de dores, outras ainda com a mesma doença que o levou à morte. E quando ele falou Deus, meu Deus, né, e apareceram 3 homens para socorrê-lo e os conduziu, né, para o lugar mais iluminado. Mas por que ele foi socorrido e foi levado para o lugar mais iluminado e deixou de sofrer? Porque quando ele estava vivo, é uma história real, é um fato real que aconteceu com um médico carioca, lá do Rio de Janeiro. Quando ele estava vivo, ele atendeu gratuitamente as pessoas pobres, e não foi 1 ou 2 não, foram cerca de 500 pessoas que ele atendeu gratuitamente. Então, ele ajudou, e quem ajuda é ajudado. Então, essas pessoas que têm um karma bom por ter ajudado, também são conduzidas para o lugar mais elevado e deixam de sofrer também, ok? Mas quem está na Seichonoye não tem problema. Se você conhece algum parente que faleceu com Covid, faça o registro espiritual. Se você conheceu essa pessoa, um amigo, um colega, faça um registro espiritual, que essa pessoa vai receber 5 missas por dia. Meu marido é de outra religião e não compreende a importância de cultuar os antepassados. Como educar meus filhos, ensinando a orar diariamente, fazer a leitura da sutra sem criar mais atrito em casa? Bom, sem criar atrito, sem querer forçar, conte alguns casos interessantes, numa boa, sem demonstrar que querendo converter. Seichonoye não procura converter ninguém. Okay? Seichonoye não é seita de nenhuma religião, Seichonoye não é seita do budismo, nem do cristianismo, nem do shintoísmo, mas explica todas. Explica todas porque ela surgiu por inspiração divina. Explica o espiritismo, psicologia para psicologia,
pedagogia, não. Então a Seitonê explica tudo. E conta o caso de um fato que aconteceu numa palestra da Seitonê que foi levada ao ar de madrugada. E era 1h30 da manhã e tinha o telefone das pessoas que quisessem mais informações sobre o local de reunião, coisa parecida. Então tinha um grupo de atendentes para isso. Era 1h da manhã e era na Rede TV. Aí ligou uma senhora evangélica e disse, falando com muita emoção, vocês estão certos, meu Deus, vocês estão corretos. Isso significa que eu errei 35 anos. 35 anos que eu abandonei meus antepassados, mas eu quero corrigir, eu quero fazer esse registro que vocês estão falando, eu quero fazer agora. Aí quem entendeu falou, agora não dá, mas a senhora pode procurar durante o dia, porque agora é madrugada, não dá para fazer. Mas ela queria fazer porque ela viu que 35 anos ela deixou de dar amor ao antepassado, deixou de visitar os túmulos deles. Então, isso que aconteceu. Outro detalhe. Dentre as pessoas que hoje são preletores, que são professores da Seitonê, uma vez, já faz mais de 20 anos que eu fiz uma pesquisa num curso para eles, na Academia de Ibiúna. Estavam presentes 350 preletores e na pesquisa eu fiz a seguinte pergunta: se você antes de conhecer Seitonê frequentava o Espiritismo, responda as perguntas abaixo, dentro do quadro. Aí a pergunta que eu fiz: você que estava no Espiritismo, você vê a Seitonê porque alguém te convidou, porque alguém te deu uma revista ou porque o guia espiritual lhe mandou vir para cá? Que o guia espiritual, aquele que incorpora, que falou para a pessoa vir para a Seitonê, deu 47%. Então veja que existe dentre eles também essa necessidade de conduzir até fazer com que a pessoa continue evoluindo. Mas tem muitos outros casos. Então fale para o seu marido, por exemplo, que há um fato que aconteceu em Belo Horizonte. Eu estava dando aula, aí uma senhora que já é preletora fez a pergunta. Eu não entendi bem a pergunta, eu falei, você poderia repetir a pergunta? Então ela disse o seguinte, no tempo que o CD, o Poder da Oração, não existia CD, era fita cassete. Então ela disse que estava em casa e ela tem uma irmã que é casada com um pastor evangélico e o casal veio visitar, veio à casa dela para visitar os pais, que ela morava junto com os pais. E ela estava ouvindo a fita O Poder da Oração. E o pastor e o cunhado dela, que é evangélico, ficou ouvindo, porque estava no som alto. Aí ele disse, você me empresta a fita desse cara? O CD Poder da Oração fui eu que gravei, tá? Não parece a minha. Aí ela emprestou. Na outra vez que eles foram na casa dela, ele não levou a fita, não devolveu a fita e pediu outra fita. E disse, você tem outra fita daquele cara? E emprestou, naquele tempo tinha uma fita chamada Sermão da Montanha. E emprestou a fita. E a pergunta que ela fez foi a seguinte, ele não me devolveu as duas fitas, devo pedir de volta? Eu falei, não, deixa lá, deixa. Ele está usando na igreja dele, está salvando mais pessoas, então deixa, não importa. Se ele vai falar de onde é, se é da Seitonê ou não, não importa. O importante é que ele vai beneficiar outras pessoas com aquele poder da oração. E agora tem o CD, agora já faz tempo que já tem o CD, e me disseram que numa regional, um pastor comprou 11 CDs do poder da oração. E também tem outro caso, muitos outros casos de pastores que estavam usando o CD Poder da Oração. Até um caso deles é de uma moça que trabalhou no departamento dos jovens, da sede central, e casou com um rapaz evangélico. E ela foi participar de um culto evangélico juntamente com o marido. Aí o pastor disse, irmãos, vamos orar para o nosso irmão que está precisando de ajuda. Aí começou a mexer no aparelho de som, e de repente a gravação, ela reconheceu a voz. Peraí, essa voz é do professor Heitor, conheço essa voz. E ficou quieta. Quando terminou o culto, ela foi falar com o pastor. Pastor, que oração bonita, de onde é? Ele falou, não interessa. Mas é o poder da oração. Se seu marido souber tudo isso, ele vai se interessar. Ok? Então, Seitonê transcende todo o sectarismo, então não há problema nenhum. Outro detalhe, trabalho em uma escola onde não podemos falar diretamente sobre qualquer tipo de crença religiosa, mas gostaria muito que meus alunos entendessem sobre a importância da gratidão aos antepassados. Há alguma sugestão de atividade que eu possa fazer com que isso
sem que isso fira o regulamento interno da escola, realmente não é bom contrariar a norma da escola. Por isso que se você falar no recreio com um grupo de alunos, mesmo que seja no recreio, alguém pode comentar isso em casa e a mãe pode ser muito radical, fundamentalista e reclamar com a diretora. Então, também não é um caminho bom para não criar problemas. Mas se você tiver algum aluno que o rendimento não está indo muito bom, converse com a mãe desse aluno. A mãe está precisando de uma conversa. Por exemplo, você pode falar o seguinte: seu filho não está indo bem na escola. Significa o quê? Provavelmente você e o seu marido, vocês não estão em perfeita harmonia. Isso pode estar acontecendo. Ou então, a forma como um ou outro fala para o filho: você é burro, você é teimoso, você não tem jeito. Ou então fica comparando com outro irmão: olha, o seu irmão é melhor que você, ele conseguiu nota tal. Esse tipo de situação, dessas palavras negativas, faz com que ele vai ficando cada vez mais complexado. E aproveita explicando que, para que ela fale no ouvido dele, meia hora que depois que entrar no sono: você é filho de Deus, você é inteligente, você tem capacidade infinita. Fala umas 10 vezes na cabeceira dele, todos os dias depois que ele adormecer. E você vai notar, e diga assim, fala para a mãe: você vai notar que seu filho vai mudar, melhorar muito. E marque para que ela retorne na semana seguinte, para que ela relate como é que está, como é que você está praticando, tudo isso. E nisso, a própria mãe vai perguntar: mas como você sabe essas coisas? Da onde você está tirando? Ele falou: você quer saber? Eu posso te falar. É da Seichonoe. Aí explica um pouco da Seichonoe. Aí entra no assunto dos antepassados que você gostaria de entrar, porque ela já está se interessando. Então, fazendo pouco a pouco, de grão em grão, né? De grão em grão, galinha enche o papo, segundo um provérbio, então você vai conseguindo o seu intento, tá ok? Tenho amigos de infância da época da escola que não tive mais contato depois de entrei na adolescência, que já faleceram. Quando soube da morte deles, isso me chocou muito por sermos da mesma idade. Alguns partiram de forma trágica. Como posso fazer oração para eles? Talvez eles não se lembrem de mim. Ele vai lembrar, mas não se deve fazer em casa. Em casa você deve orar somente para os seus antepassados, mas providencie registros espirituais para cada um deles. Eu faço isso. Pessoas que foram meus colegas de infância, amigos de infância, funcionários da empresa onde eu trabalhei, colegas que eu soube que faleceram, eu providenciei vários anos de registros espirituais, todos os anos para eles. Okay? Então faço o mesmo. E assim, se algum que fosse muito amigão seu, muito amigo, vá visitar o túmulo dele, se souber onde está, e leve um copo d'água no plástico, abre e deixa para ele, porque ele pode estar com sede, né? E diga para ele lá na frente do túmulo: fala: olha, eu providencio um registro espiritual para você, e você vai receber 5 missas por dia na Academia de Biona. Tá ok? 8ª pergunta: boa tarde, muito obrigado, sou professor do 6º ano. E um aluno da minha classe cometeu suicídio no final do ano e até hoje não sabemos o motivo. Era muito alegre com todos eles. Esse fato abalou toda a sala toda. Alguns alunos começaram a apresentar um quadro depressivo. Após esse fato, alguns pais estão com receio que isso aconteça com eles também. Por favor. Bom, aí tem aquele detalhe de não poder falar sobre religião dentro de uma classe de aula, de uma escola. E se a escola permite, então você pode falar para eles, ao invés de ficar pensando muito no colega que faleceu, cada um providenciar, mandar fazer uma missa para ele. Ou então aqueles que se interessarem, vamos fazer o seguinte: explique sobre o registro espiritual, desde que a escola permita que faça sobre isso. Okay? Agora, sobre a parte do suicídio, o Karl Menninger, médico, psiquiatra, psicanalista, o papa da psiquiatria moderna, ele fala no livro Homem contra Si Próprio que muitas pessoas falam de uma forma muito simplória, mas na realidade a causa do suicídio não é tão simples como os jornais, o pessoal fala: foi por revés financeiro, foi humilhação, foi frustração de amor, que isso que levou ao suicídio. Mas na verdade não é tão simples assim. A causa do suicídio é muito mais complicada. Para vocês terem uma ideia, esse livro de Homem contra Si Próprio tem 400 páginas. E a letra é tamanho Time New Roman, tamanho assim de 10.5, 10.7. E diz o seguinte: comportamento nunca é determinado apenas pelas forças externas, como os jornais falam. Há impulsos internos cujo ajustamento à realidade externa cria necessariamente pressões e tensões dolorosas, mas que muitas vezes acaba
arrastando essa pessoa para uma autodestruição. Mas simplificando, é um sentimento de autopunição, autodestruição, movido pela ideia do pecado, movido pela ideia de que o ser humano é matéria. Isso tudo faz com que a pessoa acabe buscando esse lado. O importante é que com todas as pessoas quando começam a compreender a verdade, esse tipo de problema, esse tipo de tendência desaparece, ok? Então, até casos interessantes, um caso que aconteceu nos Estados Unidos em Fort Lee, um rapaz escreve um bilhete de despedida e subiu numa ponte, num parapeito de uma ponte de quase 9 metros de altura. E quando ele estava distraído, o policial chegou, desça senão eu atiro. E ele desceu, então ele não queria suicidar. Então, alguns casos não, alguns casos realmente por questão de vingança, como um rapaz que brigou com o pai, em seguida ele se enforcou. Ele queria que o pai sofresse mais do que ele. Então ele preferiu tirar a própria vida como uma vingança por estar odiando o pai por aquilo que aconteceu. Então são várias causas que podem fazer com que aconteça isso. Mas no seu caso, procure ver com a diretora se pode falar sobre isso para que todos os alunos, né, até na classe, todos os alunos pensem o seguinte, vamos todo mundo, independente da sua religião, vamos pensar no seu amigo que suicidou. E vamos pensar o seguinte, você é filho de Deus, você é vida eterna de Deus, você é filho de Deus, você é vida eterna de Deus, e visualizar que ele já está iluminado. Todo mundo pensando assim, esse sentimento de ter colaborado para esse colega que suicidou possa se sentir-se melhor, isso fará com que também aqueles que estão depressivos se curem dessa depressão, tá bom? Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Até o dia 17 de dezembro, você também pode viver as emoções que marcaram este 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Saiba mais acessando sni.org.br/Congresso Educadores. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. Você ainda pode participar. Inscrições até dia 7 de dezembro de 2023 e conteúdo disponível até o dia 17 de dezembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigada!